Olá, como nós estamos já há alguns dias falando sobre o propósito eterno de Deus para a nossa vida, eu quero te convidar hoje a dar continuidade, a entender um pouco mais sobre a interrupção do pecado no plano eterno de Deus para a nossa vida, no sonho eterno do coração de Deus para a nossa vida. Me chamo Ricardo Denchuski e está começando mais um Segue Bem com a Vida. Bruto nas mãos de esperança levando, vou com Deus aonde for, segurança na estrada vou te desejando, segue bem com a vida. Neste episódio a gente vai falar um pouco mais sobre a interrupção com o pecado do propósito eterno de Deus. Olha, a gente sabe que o homem se tornou inútil para o propósito de Deus. Por isso nós vamos ler alguns textos que falam sobre isso. Vamos começar com Romanos, capítulo 3, versículos 11 e 12. Diz assim: Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Olha, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Isso é muito radical. Sabe o que é inútil? Quer dizer algo que é estragado, que não serve, que não presta. É aquilo que você diz assim, isso não serve mais para nada, aquilo que você vai jogar fora. Nós nos tornamos podres para o propósito de Deus. Mesmo assim, Deus não desistiu do seu propósito, mas eu quero falar um pouco mais sobre isso. Romanos 6:23, ainda na carta de Paulo aos Romanos, está dizendo assim que porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Olha, nós não merecíamos mais absolutamente nada para com Deus. Aliás, nunca merecemos, mas essa é a graça de Deus. Graça de Deus quer dizer misericórdia, quer dizer favor imerecido. Ainda que eu faça por merecer, nunca vou merecer. Não depende de eu fazer algo, é independente disso. Isso é o amor de Deus. Esse é o amor incondicional de Deus. Tem um texto que a gente ouve muitas vezes, a gente vê até nas nossas saias de caminhões, dos nossos companheiros, colegas, amigos pela estrada, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Esse texto é maravilhoso, é lindo, mas a gente tem que entender um pouco mais sobre esse texto. Deus amou e não ficou sentindo amor por nós. Deus viu que o homem pecou e não esperou que isso acontecesse. No episódio anterior a gente citou em Gênesis 3, no versículo 15, que Deus ia mandar um descendente de Eva, um só, e o seu descendente, no singular. Às vezes a gente não prestou atenção quando leu, né? Mas está escrito lá, o seu descendente te ferirá a cabeça, falando para a serpente, que é Satanás. E tu, que é Satanás, vai ferir o calcanhar dele. Que foi o que aconteceu na cruz, que foi o que aconteceu quando Jesus morreu e foi em espírito, né, lá no inferno e pisou na cabeça da serpente de Satanás, né, e tomou as chaves da morte. Tem textos que falam sobre isso também. Mas o que eu quero enfatizar para vocês é que Deus amou o mundo, as pessoas desse sistema que a gente vive hoje de pecado, de tal maneira que ele não ama o pecado, ele odeia o pecado. Mas ele amou as pessoas de tal maneira que ele deu o Filho dele, ele mandou o próprio Filho dele, o verbo, a ação de Deus, a palavra dele, assumir forma humana e morrer pelos nossos pecados. Imagina que a gente estava escravizado do pecado, todos nós, sem exceção. Em Romanos 3:23 diz assim, todos pecaram e todos se tornaram, por causa do pecado, morreram, carecendo da glória de Deus. Vou até ler esse texto novamente para a gente frisar bem esse texto, para ficar claro. Nós pecamos de tal maneira que morremos para Deus. Está escrito assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós pecamos, todos. Sabe o que significa todos no grego? Todos. Em inglês, em japonês, em coreano, em mandarim, em qualquer idioma, todos pecaram. O pastor lá, que é tão consagrado a Deus da minha igreja, pecou. O padre pecou. O papa pecou. Apóstolo Paulo pecou. Pedro, apóstolo Pedro, pecou. Maria pecou, também pecou. Todos pecaram. Só teve um que não pecou. Jesus. Só teve um que nasceu como homem e viveu como homem sem pecado. Tem dois textos que tratam sobre isso. A gente falou em uma sequência de episódios que Jesus nunca fez sua própria vontade, por isso que ele nunca pecou. Primeiro está escrito em 1 Pedro
2:22, o qual não cometeu pecado nem dolo algum se achou na sua boca. E o outro texto é em Hebreus 4:15, que diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, mas sem pecado. E está escrito esse pecado no singular, que está falando sobre o pecado original. Ele não só tinha natureza humana, mas ele tinha natureza divina, santa. E ele nunca fez e cedeu, para a sua vontade. Por isso ele nunca pecou. Ele nunca fez as coisas do seu jeito. Quando ele viveu até 30 anos, ainda filho de Maria, com José, ele cuidou dos seus irmãos, eu acredito. E ele cuidou da sua família. Ele foi, antigamente a gente falava arreio de família, como um carpinteiro. Depois, quando foi batizado, ele iniciou um ministério de 3 anos que revolucionou a história da humanidade, que é antes dele e depois dele. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que em 3 anos que Jesus fez milagres, ressuscitou mortos, andou sobre as águas, curou enfermo, multiplicou pães, peixes, deu vista aos cegos, fez mudos falarem. Deixa eu te falar uma coisa, o maior milagre que ele fez foi mudar o coração dos homens, foi poder ter vivido na terra sem pecado, porque se ele pecasse, ele tinha anulado o sonho de Deus, ele tinha quebrado com a forma com que Deus ia fazer para restaurar o seu propósito eterno de ter uma família, de muitos filhos e agora semelhantes a Jesus, que foi obediente até a morte e morte de cruz. Então Jesus, ele morre e ressuscita. E ele ressuscitando, ele estando hoje à direita de Deus, sendo puxado, para um reino celestial invisível que a gente não vê, mas como nós, eternamente, carne e osso. Tanto que São Tomé foi lá e tocou nas suas chagas, mas ele viveu, ressuscitou, e temos um homem hoje assentado à direita de Deus, sendo nosso advogado diante de Deus. Quando a gente erra e falha, ele fala, eu já dei meu sangue por eles, perdoa eles, Pai. Esse é Jesus, esse advogado diante de Deus, esse Salvador, esse irmão mais velho. Esse Jesus fez com que fosse restaurado o sonho de Deus na nossa vida. E isso só foi possível porque ele nunca fez a sua própria vontade, porque ele viveu em santidade aqui na terra como homem. Nenhum atributo de Deus que ele usou, nenhum poder, nenhum milagre que ele fez na força do seu braço. Como está escrito em Atos 10:38, a gente também já viu isso no episódio que fala que Jesus fez uma obra tremenda e grandiosa aqui na terra, em nossos episódios falando sobre a vida e a obra de Jesus, Atos 10:38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus estava com Jesus. Por isso Jesus podia fazer o que ele fez. Me lembro do primeiro milagre que Jesus fez. Transformar água em vinho, a pedido de sua mãe Maria. Depois desse dia, Jesus disse para ela que tenho eu contigo. Mesmo assim foi lá, obedeceu a mãe, fez. Nunca mais ela deu pitáculo nenhum na obra de Deus, na vida de Jesus, a partir desse dia. Por quê? Porque ela passou a considerar que não era só um filho ali, também era um senhor, era um rei. O rei dos reis, era o irmão mais velho, era o rei de uma nova raça, de um novo reino, do reino eterno de Deus. Era o filho unigênito do Pai, aquele que é modelo para a gente. E para finalizar esse episódio, eu quero dizer para você que é por causa desse Jesus e por causa de tudo que ele fez, da obediência dele, somente por causa dele, que Deus restaurou o problema do homem. Foi lá no mercado de escravos e pagou o preço com o sangue dele e retomou de volta cada um de nós que quer estar com ele, porque não somos obrigados. Deus sonhou com a gente antes de criar esse mundo. Ele teve uma pré-ciência, um pré-desejo, um pré-sonho com a gente, mas não somos obrigados a estar debaixo desse propósito. A gente pode sim responder a isso. E nada que eu faço, eu consiga conquistar isso para a minha vida. Mas ele nos dá de graça isso em Jesus. Porque Jesus pagou o preço no mercado dos escravos. Ele nos devolveu a vida eterna. Ele nos devolveu o Espírito Santo de Deus. Quando foi assunto ao céu, ele disse, vai para Jerusalém, ore, porque eu vou mandar do alto o Consolador. Aquele que vai guiar vocês em toda a verdade. E ele vai habitar em vocês. E ele vai guiar vocês a toda a verdade. Olha, Jesus é o motivo pelo qual Deus restituiu e restaurou o seu propósito. E Deus disse, lá em Gênesis
3,15, que é mandar um que ia pisar na cabeça da serpente. Ali ele estava dizendo, eu não vou desistir do meu sonho eterno. Eu quero ter uma família. E finalizando, Romanos 8, 28 e 29. Diz o seguinte, sobre o propósito eterno de Deus hoje. Qual é o propósito eterno de Deus hoje? Quero te convidar não só a ouvir esse texto, mas repetir várias vezes para você mesmo, memorizar, estudar cada palavra, cada sinônimo, para você receber de Deus algo que faça você amar o sonho de Deus para a sua vida também. Acho que é muito importante isso. Isso dá norte, dá segurança para a tua vida, dá significado para a minha vida e para a tua vida. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Sabe o que está falando aqui? Que Deus não desistiu do seu propósito. Que o sonho eterno de Deus hoje é ter uma família de muitos filhos, semelhantes ao irmão mais velho que é Jesus. Vamos falar sobre isso em nosso próximo episódio. Quero orar com você. Deus, nos faz se apropriar dessa verdade, nos faz se apropriar da morte reconciliadora, substituta, redentora de Jesus, que pagou o preço com sangue, mostrando que o Senhor não desistiu do seu propósito eterno para a nossa vida. Abre os nossos olhos e dá sentido para a nossa vida por meio dessa palavra. Que não seja só um episódio do Segue Bem com a Vida, com o Ricardo nos falando isso, mas que seja o Teu Espírito Santo nos guiando a toda a verdade por meio da Sua palavra e da voz do Ricardo, sim. Em nome de Jesus Cristo é que eu te peço toda a graça para viver por meio de Cristo, debaixo do Teu propósito eterno, em nome de Jesus. Olha, se você orou comigo isso, de coração, eu creio que Deus está fazendo algo no teu coração. E eu quero te convidar para mais alguns episódios onde a gente vai fechar tudo sobre o que a gente tinha para compartilhar, claro, não tudo sobre o assunto, mas tudo que eu tinha para compartilhar no fundo do meu coração sobre o propósito eterno de Deus para a minha e para a sua vida. Beleza? Ficamos por aqui. Olha, conto com você para se inscrever aqui no nosso canal, quem não se inscreveu, ativar o sininho e até compartilhar essa palavra com amigos, com pessoas que você ama e que você sabe que precisam ouvir dessa palavra também. Em nome de Jesus, beijo no coração, valeu, tchau! Segue bem com a vida.